eu te conheci. Aham. Então, acho que coincidiu mais ou menos com o seu começo, né? Você começou em que ano? 2016. E agora eu não lembro se eu fui em 2016 ou 2017 para Brasileirinhas. Ah, não, foi 2016, porque falando do cabelo, foi 2016, então. Então a gente começou mais ou menos na mesma época. Eu entrei lá em agosto de 2016, a primeira vez. Eu comecei em maio de 2016. Agosto já estava fazendo Brasileirinhas, então vamos dizer que se você me viu nessa época, nesse ano, 2016, você se recorda se foi agosto, se foi... Nossa, tava frio pra caramba, acho que foi em agosto. Foi agosto. Tava frio. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, além de ter tido esse marco de ter te conhecido, e a primeira cena que eu fiz na Brasileirinhas, inclusive, foi com você. Aham. Eu me lembro que eu peguei uma dor de me deu um negócio na garganta por causa do frio que tava. Uhum. Que eu tive até que o Lupan, na época que trabalhava lá, Sim. ele que acabou me levando pro hospital pra tomar uma Bezetacil, porque, tipo assim, me zoou com a garganta toda. Talvez assim. você tivesse tido amidalite, que é muito comum nessa época, né? Porque passa pelo ar e muita gente se contamina fácil, né? Não tem como evitar. Mas foi uma experiência bem marcante. Então, eu lembro que quando eu conheci você lá, eu não lembro, assim, todas as pessoas que estavam presentes, porque a primeira vez que eu entrei na Brasileirinhas era um outro elenco, porque era um dia como atriz, tinha essa experiência, assim, o nome do que era exatamente eu não lembro, mas eu acho que era um dia teste como atriz, era alguma coisa assim que você tinha que ser avaliada para saber se você poderia voltar para fazer o reality. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui foi mais ou menos nesse episódio, né? Não sei como é que eu posso denominar. Ah, você pegou essa fase, então, do tipo como se fosse um teste Isso, para atriz. Aí é um dia, aí você faz a gravação, você fica lá. Então era um público bem grande, porque foi um pagode que rolou na piscina, um churrasco. Aí esse foi a primeira vez. E eu acredito que eu tenha conhecido você quando já estava no reality. Sim. Né? Porque Sim, era. nessa época eu já tinha sido chamada, os assinantes curtiram. Aí eu voltei, e quando nós fizemos a cena, eu lembro, aí eu não lembro exatamente do elenco todo. Eu lembro você, o Lopan, mas eu não lembro se tinha mais uma outra pessoa nesse dia. Na nossa cena em específico foi só nós duas. Uhum. Eu era só patroa e você era a empregadinha. Ah, patroa. Então teve aquela menina... Só que na nossa cena não teve, assim, foi só nós duas mesmo, na nossa cena. É porque nós aproveitamos e fizemos com aquela Rebeca Santos. A gente fez alguma coisa com a Rebeca Santos também nesse mas dia. daí eu acho que foi na outra vez, porque assim, a primeira vez, quando eu te conheci, a Brasileirinhas ainda tava naquele esquema de ser uma menina só por semana. Isso. E aí mais pra frente eles trocaram e começaram, era 2 meninas por semana. E teve uma semana que eu fui com a Rebeca Santos mesmo, mas a primeira vez eu fui sozinha. Então quando a gente se conheceu, eu acho que não rolou a Rebeca Santos ainda. Foi só na segunda vez. Talvez tenha sido a mesma cena. Você patroa e nós duas éramos alguma coisa assim. O mesmo filme, né? É porque eu lembro dela, assim. Eu lembro você vestida como patroa. Eu não lembro se eu tava exatamente como empregada. Mas certamente sim, né? Se você era minha patroa. Eu lembro, você tava com a roupinha de empregada. E foi realmente cena só lesbo, mas teve a Rebeca. Depois você volta lá, assim. Mas teve. Aí, assim... Talvez tenha sido essa época que você falou, assim, quando não são 2 atrizes, às vezes eles convidam só pra menina participar e depois ir embora. Eu não sei o que rolou. Mas, enfim, eu lembro também que a gente fez o chat juntas. Aí eu elogiei você, elogiei a Rebeca Santos. Por quê? Porque vocês são fechadinhas, assim. Aí eu lembro, eu falei, nossa, que bonitinha, sabe? Tudo que eu acho mais bonito, assim, né, esteticamente. E eu elogiei, falei, ai, tão bonitinha. Dá até vontade de ficar olhando, assim, né? Muito bonitinha, muito fofa. E é legal, você também tinha me falado que você dançava, e você dançava a dança do ventre. Então, eu conheci, assim, um perfil diferenciado do pornô, que foi você, porque... você tem muitas qualidades, não só atriz pornô, você canta, você dança, você sabe falar, dialogar, inteligente, tem postura e é bacana, tipo, você antes, quando eu conheci até hoje, você sempre foi muito bem falada e sempre assim, você tem uma clareza para falar das coisas, é bem legal. Então, com 5 anos como atriz, a gente conhece um pouco desse mundo e vê, assim, cada perfil, né, e eu acho bacana você ter
você não é assim, você não é só uma coisa, você tem variedade e isso é bem legal, assim, você acrescenta, então é bacana assim ter conhecido você. Obrigada, Elisa, eu fico lisonjeada de ouvir tudo isso de você. Afinal, você poderíamos dizer que acho que você é a maior atriz brasileira da atualidade, né? Tipo, a mais conhecida, a mais procurada. Tipo, fala Elisa Sanches, difícil não saber quem é. Pra quem curte esse nosso meio, né? Sim, é porque na época, 2016, eu queria... eu lembro que eu entrei e eu conheci outras meninas também. Então, eu sempre falava assim, ai... principalmente com a Sandy Cortez, eu falava assim, a gente fez reality juntas também, aí eu falava assim, eu quero os prêmios, eu quero ficar, quero realizar tudo no pornô. Eu lembro que eu falava isso com ela, aí ela, eu vou correr atrás também, e a gente meio que, tipo, o pornô foi assim, com aqueles olhos brilhando, assim, tanto eu quanto ela, eu lembro que eu falava isso pra ela, então foi assim, amor à primeira vista. Foi assim, não só o sexo, mas eu curti mesmo entrar para esse meio, eu achei fantástico. Era sempre assim, não só a cena, o sexo em si, mas era uma emoção a cada cena, conhecer os atores, conhecer as histórias do pornô. Então eu tive essa vontade, eu falei, eu quero ser diferenciada, mas não diferenciada assim pra... Se achar melhor que os outros, não, né? porque eu sou muito simples, sou uma pessoa muito tranquila. Meu isso jeito é verdade. é meu, não muda mesmo. Então, é apenas pra atingir tipo, uma vontade que eu tinha, os prêmios. Então, assim, eu meio que lutei por isso, né? Eu vinha pra São Paulo, e tinham várias cenas, mas assim, não era o mesmo cachê em todas as produtoras, mas eu aceitava todas, porque eu falava assim, eu quero aceitar tudo, eu quero fazer tudo, eu topo tudo, porque assim, não é que eu também, tipo assim, eu queria assim desafios, eu queria diretores diferentes, com posturas diferentes, fosse aquele mais amador, fosse aquele mais profissional, fosse aquele... Eu queria experimentar perfis diferentes. Então eu queria deixar o meu nome em todos que me chamassem. Por isso que eu acredito que eu tenha também ter sido, assim, eu consegui um nome bem conhecido, porque eu não negava e eu topava tudo. Então, e eu fazia, assim, eu fazia quando me chamavam. Assim, eu queria fazer o melhor para que eu não precisasse chegar em alguém e falar, olha, me coloca na fita de fazer com o diretor tal. Não, eu fazia assim por mim mesma, o melhor para que alguém fosse falar, poxa, eu curti, eu vi seu filme, eu assisti, você quer trabalhar na minha produtora? Então eu sempre fui assim. Eu nunca pedi nada para ninguém, eu sempre quis fazer o melhor para que as pessoas pudessem me chamar por elas mesmas, sabe? E isso foi bacana, porque eu explorei o lado que eu queria ser, conquistar, e o lado que eu queria me conhecer também nesse lado como atriz, que era diferente, né? De ficar às escondidas só como acompanhante e de repente ser uma acompanhante, só que uma acompanhante que não é o que você faz entre quatro paredes com o cliente. É uma coisa muito mais elaborada, muito mais profissional, que é bem diferente. Então, eu queria explorar esse lado e saber se eu poderia ser bem vista, como que seria a aceitação das pessoas, eu mesma com famílias e tal. Eu fiquei nessa curiosidade, então eu falei, quer saber? Eu tô nessa curiosidade, mas agora eu vou deixar ver o que vai acontecer. Eu tô curtindo e vamos lá. Então foi isso. Aí eu acho que por eu não esconder, por eu colocar minha cara mesmo, falar eu gosto mesmo, eu tô vestindo pornô, eu acho que isso tudo fez ser a Elisa Sanches.